E depois temos também o anfitrião. Eu gostaria de agradecer ao Egito, porque tem sido muito útil. Todos pensámos que era apropriado. O senhor é um excelente líder. Tem problemas que outros países não têm, um nível de crime muito baixo, mas tem feito um trabalho maravilhoso. Eu gostaria de lhe agradecer. Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. É desta vez que acabou a guerra e começou a paz em Gaza. O Hamas libertou os 20 reféns vivos que mantinha desde o ataque de 7 de outubro de 2023, entre os quais 3 que possuem a nacionalidade portuguesa. Os corpos das vítimas mortais que tinham sido feitos reféns na mesma altura serão entregues nos próximos dias e também entre eles há igualmente 3 pessoas com cidadania portuguesa. Em contrapartida, Israel libertou 2.000 palestinianos, 250 dos quais cumpriam prisão perpétua na condição de não voltarem à Cisjordânia nem a Israel. Grande parte dos presos libertados tinham sido detidos após o ataque de 7 de outubro e tinham permanecido presos, mas sem acusação. Alguns deles mencionaram atos de tortura a que foram sujeitos. Ontem também foi o dia em que Donald Trump foi recebido como um herói em Israel e discursou no seu parlamento, como ouvimos no som de abertura desta P24. O presidente dos Estados Unidos da América disse que a aprovação do seu plano e o cessar-fogo em curso não era apenas o fim da guerra, mas era também o fim da era do terrorismo e da morte e o início da era da fé, da esperança e Deus. Trump seguiu depois para Sharm el-Sheikh, no Egito, onde decorreram e decorrem estas negociações e onde assinou o Tratado de Paz, rubricado também pelo Egito, Catar e Turquia, e onde se encontrou com cerca de 20 líderes mundiais. Benjamin Netanyahu foi o grande ausente. Apesar de convidado, o primeiro-ministro israelita não esteve presente por aparente boicote turco. Completada esta fase, o que é que se seguirá? Neste episódio, Tiago André Lopes, professor de Estudos Asiáticos e Diplomacia na Universidade de Lusíada do Porto, explica os contornos deste processo e explica-nos o que é que poderá acontecer a seguir. Bem-vindos ao P24, o seu dia começa aqui. Tiago André Lopes, bem-vindo a este P24 para falarmos sobre o dia de ontem. Israel e Hamas concluíram esta primeira fase do plano de Trump, com trocas de reféns e de prisioneiros, e Trump foi recebido como um herói em Israel, em Sharm el-Sheikh também, no Egito. Acredita que este plano vai ser respeitado e que existirá um antes e um depois deste acordo? Eu diria que Trump é talvez o maior vencedor deste plano. Portanto, ele foi recebido como gosta de ser recebido, com bajulação, com aplausos, com ovações em pé, com uma série de elogios, quer da parte de Netanyahu, quer da parte do presidente do Knesset, quer depois também da parte de líderes árabes, mas não foi nada substancial. E, aliás, há já indicações de que o que aconteceu ontem pode ter sido uma coreografia, não é necessariamente uma realização. E é em dois sentidos. Por um lado, o Hamas não conseguiu, como sabia que não ia conseguir, libertar os corpos dos falecidos que era suposto ter libertado, e portanto dos 28 corpos para já apenas 4, apesar de que Trump parece ter desvalorizado isso, mas em Israel já se está a tentar capitalizar para dizer que a Hamas é negocial, mas do lado de Israel também ainda não saíram os 1.700 prisioneiros que era suposto terem saído. E, portanto, Israel também ainda não cumpriu com o seu plano. E pior ainda, na primeira libertação, nos 250 que foram libertados na primeira fase, a verdade é que mais de metade foram deportados automaticamente. Portanto, houve uma série de famílias palestinianas que, ao contrário do que estava articulado, não puderam ter acesso aos seus familiares que saíram das prisões, particularmente ao fim, para rapidamente ir para outros estados e não para a Cisjordânia ou para a faixa de Gaza. Portanto, isso é um mau indicador. Depois há um outro indicador que é politicamente a ausência de Israel da Cimeira de Sharm el-Sheikh é um problema. E porquê que eu não digo que a ausência do Hamas é um problema? Porque isto pode ser, para quem nos ouve, estranho. Porque como o Hamas assumiu na sexta-feira, como já tinha assumido anteriormente, que não faz parte da solução política, que transfere a sua legitimidade para um outro ator palestiniano, no caso a autoridade palestiniana, é normal que estando Mahmoud Abbas, presidente da autoridade palestiniana, Sheikh Hussein, o vice-presidente, e estando também o ministro dos Negócios Estrangeiros da autoridade palestiniana, estando os três em Sharm el-Sheikh, não há necessidade de facto de estar presente dentro do Hamas. Há de facto aqui simbolicamente já esta transferência de legitimidade. Do lado de Israel é mais estranho. É óbvio que nós sabemos agora que à partida foi Erdogan que se opôs
à presença de Israel, mas é um mau princípio. Portanto, a solução dos dois Estados ser eventualmente relançada sem a presença de Israel parece-me que é um princípio pernicioso e é um princípio problemático. E a última questão que me leva a este, para já, ceticismo cauteloso é o facto de, nos discursos feitos no Knesset, em particular no discurso feito por Netanyahu, terem sido feitas duas referências que eu acho que são muito perigosas. Primeira referência, Netanyahu disse que os Estados Unidos reconhecem a soberania de Israel sobre os Montes Golã. Os Montes Golã são internacionalmente vistos como parte da Síria. Portanto, isso é um problema. Problema número 2. Disse também o mesmo Netanyahu que os Estados Unidos reconhecem os direitos históricos de Israel à Judeia e à Samaria. A Judeia e a Samaria são a Cisjordânia. A Cisjordânia, que são linhas vermelhas no que toca à anexação, quer para Arábia Saudita, Jordânia, Líbano, Catar, Emiratos, quer para muitos Estados europeus, se os Estados europeus forem, por uma vez na vida, condicentes com aquilo que vão dizendo agora. Portanto, eu acho que nesse aspecto é um ponto de partida, mas infelizmente eu acho que não vai levar a chegada nenhuma. Portanto, está um bocadinho descrente. Mas a ausência de Israel desta conferência de Sharm el-Sheikh quer dizer alguma coisa? Quer dizer também que Benjamin Netanyahu, à partida, parece ter cometido um erro ao atacar o Qatar e o Egito e a Turquia saem daqui com posições altamente reforçadas e Israel ficando do lado acaba por permitir aos Estados Unidos se sobreporem a Netanyahu e até a subalternizarem-no com contactos nomeadamente diretos com o próprio Hamas. Israel não corre aqui um risco de ficar subalternizado do ponto de vista de política externa por causa do papel de Trump? O ataque ao Qatar, eu diria que é o momento mais importante deste ano. É um momento de viragem porque Netanyahu achou, a certa altura, que estava na mesma liga que os Estados Unidos e que podia atacar todos os Estados, inclusive aliados dos Estados Unidos. E descobriu que para os Estados Unidos a prioridade no Médio Oriente é proteger os seus aliados. O ataque ao Qatar fez com que Israel percebesse que há uma linha vermelha que não pode de facto cruzar. Nós temos aquela imagem profundamente humilhante para Netanyahu dele a ligar ao primeiro-ministro do Qatar a pedir desculpas com Donald Trump a fazer quase de professora primária, a puxar as orelhas a quem se portou mal. E esse é um momento de fragilidade diplomática, de facto, e política, e obrigou este processo. Nós podemos ver esta cimeira como uma espécie de antecâmara. O que está a acontecer agora é o mundo árabe e o mundo islâmico a preparar-se para uma revitalização da questão palestiniana, só que para eu acreditar nisso plenamente precisávamos ter um calendário, de me dizerem que até 2027 acontece alguma coisa, até 2030 acontece outra. E isso não existe. E não existir calendários nestes processos é sempre um perigo. Mas a verdade é que pode ser isso. Ou seja, há aqui um relançamento da questão palestiniana, há aqui uma recapacitação não só do Egito, do Qatar, mas também muito da Turquia. A Turquia vem como um líder do mundo islâmico e não do mundo árabe, até porque não é um país de matriz árabe. E, portanto, isso eu acho que é significativo. A Turquia, inclusive, o facto de Erdogan conseguir bloquear a presença de Netanyahu é muito significativo. Portanto, o facto de Donald Trump permitir esse bloqueio, eu acho que é muito, muito significativo. E, portanto, há essa dimensão. Agora, há depois também o outro lado que é a omissão. Que é, por exemplo, nós não temos uma discussão clara com relação à questão da Cisjordânia, que tem que ser rapidamente resolvida, porque a Cisjordânia, nos últimos 2 anos, perdeu 55 mil dunums são unidades locais, na Cisjordânia, para a extensão e a ocupação dos colonatos. E, portanto, essa questão parece-me que é uma questão silenciosa, mas que rapidamente vai ter que ser reincluída no plano, sob pena dele cair e dele colapsar. Agora, esta cimeira é obviamente interessante nesse aspecto e é um momento de fragilidade para Israel. Não há forma de Israel escamotear isso. O facto de Israel ser obrigado a aceitar um processo de paz que descoleta um processo político. Para Netanyahu já disse na ONU, Netanyahu, na Assembleia Geral da ONU, disse que era contra a solução dos 2 Estados. Falou da Palestina como sendo uma fantasia política e agora foi obrigado a aceitar isso como parte do processo que, pelo menos para já, condiciona as ações de Tel Aviv. Não acha que resulta daqui alguma posição mais frágil do primeiro-ministro israelita? Eu digo isto porque, por um lado, como se dizia no editorial do Haaretz, o nome de Netanyahu é vaiado na Praça dos Reféns sempre que é mencionado porque é encarado como um sabotador das negociações e ontem Witkoff e Jared Kushner estiveram lá e espalharam a empatia, que é algo que nem sempre está presente, né? E por outro lado, esta cimeira também parece dar o sinal aos supostos
supostos aliados árabes de que os Estados Unidos quer ter uma relação de equidistância com os dois lados, a ponto de recuperar Al-Sisi, que é uma façanha que o presidente egípcio possa chegar a este ponto de respeitabilidade. Eu percebo a questão, mas eu acho que a questão falta-lhe uma equação. Isto é uma equação que está aqui, falta-lhe aqui um termo. Falta a questão China. O que faz esta corrida rápida à cimeira de paz é que a China estava a apropriar-se politicamente da questão palestiniana. E para os Estados Unidos isso é um problema. E, portanto, porque havia uma aproximação clara dos Estados da região árabe à matriz geopolítica externa chinesa. E, portanto, eu acho que é a questão China que desequilibra e não tanto a questão árabe. Portanto, esta tentativa de capacitar o Egito, o Qatar, de uma reaproximação à Arábia Saudita, até inclusive, e Donald Trump fez isso no parlamento israelita, quase um buscar de olho tímido ao Irão, a dizer que o Irão eventualmente poderia lançar-se um processo de paz com Israel. O convite feito ao Irão é o Irão é que recusa ir a Sharm el-Sheikh. Ele é convidado, mas Pezeshkian diz que não tem condições para estar na mesma sala onde estão os Estados Unidos, que permitiram o ataque de Israel ao Irão. Mas há um convite feito e, portanto, isto prende-se muito com o facto da China ter desequilibrado aqui a questão. China é essa já agora que é contra o Conselho de Paz, diz que o Conselho de Paz, dirigido por figuras externas que não palestinianas, não faz qualquer sentido e que a questão da governação da Palestina tem que cair nas mãos dos palestinianos, com, obviamente, o processo de reforma da autoridade palestiniana, no qual a China está comprometida desde julho do ano passado, com a tal cimeira que organizou em Pequim com as 14 fações palestinianas. Portanto, eu acho que é aí que começa o desequilíbrio diplomático e não tanto nesta questão de... Agora, é óbvio que há uma fragilidade, mas, por outro lado, e eu sei que trago uma visão um pouco mais estética e negativa, há aqui dois fatores que nós não podemos esquecer. Netanyahu consegue sobreviver politicamente a uma guerra de 2 anos, conseguindo sempre sair vivo disto, porque, por um lado, se mantivesse a guerra, tinha a extrema-direita ortodoxa, mantendo o acordo, pode perder a extrema-direita ortodoxa, mas ganha o apoio de Yair Lapid, da oposição a centro-direita e centro-esquerda. Portanto, nunca perderia politicamente e, mais ainda, ganhou hoje de manhã a eventualidade de, sendo condenado em tribunal, ter uma amnistia judicial pela parte do presidente Herzog a pedido de Donald Trump. Portanto, com toda esta configuração, parece-me óbvio que a Netanyahu já ganhou, tinha a ganhar. Ganhou a amnistia judicial, ganha a sobrevivência do seu governo, não é garantido que perca eleições mais à frente, porque, entretanto, conseguiu que os receios voltassem, não é próximo militar, é verdade, mas vai ser vendido como uma vitória do governo de Netanyahu. E, portanto, nesse aspecto, as derrotas são minimalistas. A única derrota é, de facto, do ser obrigado a aceitar, para já, o disputar uma vez mais da causa e do processo palestiniano. Por outro lado, e para terminar nestes indicadores, o facto de Netanyahu ter, à última da hora, barrado nomes como Marwan Barghouti, Abdullah Barghouti, Ahmad Sadahat ou Hassan Salam de serem libertados da prisão, é um mau indicador, porque mostra que não há fé negocial, fé política de Israel para capacitar o movimento palestiniano. Portanto, é por isso que eu acho que nós temos que manter algum ceticismo aqui. Inclusive, não houve capacidade para libertar, e isso faz-me confusão. O Dr. Abu Safia, diretor do Hospital de Gaza, que está detido há 300 dias e que vai continuar detido porque Israel não quer libertar. Israel tem tido por opção evitar que exista do outro lado um interlocutor com o qual negociar. É até irónico que o negociador deste processo seja alguém que Israel tenha tentado eliminar no ataque ao Qatar. Passamos esta primeira fase de pompa e circunstância, uma coreografia grande e bonita. E qual é a expectativa para os passos seguintes? Sabemos que Israel tem que retirar, tem que dar a garantia de que não volta a atacar, o Hamas tem que se desmilitarizar. A palavra de Netanyahu não é propriamente muito fiável, mas a de Trump também não, e aparentemente o Qatar, o Egito e a Turquia exigiram a Trump garantias de que assim fosse. É verdade, mas o problema é que até agora nós não temos nada em escrito que comprometa ninguém. Portanto, há uma série de garantias putativamente verbais, mas se nós quisermos recuar na história recente, também havia uma garantia verbal de James Baker a Gorbachev com relação à não extensão da NATO, e nós estamos a ver onde é que a NATO está agora. Portanto, essas garantias verbais, infelizmente norte-americanas em particular, pesam zero. Não servem para grande coisa. E, portanto, enquanto não houver um documento escrito que comprometa as partes com um processo político, um calendário político, pode ter sido aquilo que dizia o Amilcar. Uma coreografia muito interessante, muito planeada,
fotografias de grupo, inclusive há uma fotografia muito curiosa, já uma figura curiosa que esteve nesta cimeira, que foi o chefe da FIFA, Infantino também esteve lá. O que é estranho, obviamente que nós sabemos que foi uma forma de Trump condicionar Infantino a não aceitar a votação para a exclusão de Israel das competições internacionais, porque há muita pressão de vários clubes e várias federações, entre a qual a espanhola, que querem Israel fora das competições internacionais, em paridade com o que aconteceu com a Rússia. E Infantino está lá para garantir que isso não vai acontecer. Agora, eventualmente, Infantino poderá, mais à frente, lançar, sei lá, a ideia de um jogo de paz Palestina-Israel, que não me parece seja uma ideia muito interessante desta fase, porque nós ainda nem sequer estamos a capacitar a ideia de Palestina. Portanto, o processo político só vai começar de facto se estiverem reunidos três coisas. Uma recapacitação política plena da autoridade palestiniana, assente, uma vez mais, numa palestinianização do processo político e não na sua internacionalização. Dois, e muito importante também aqui, a questão das fronteiras, com a retirada dos colonatos e dos colonos do território ocupado ilegalmente ao longo das últimas décadas, desde 67 até aqui. E três, e o mais importante, seria um calendário político para ser firmado um acordo de reconhecimento efetivo da Palestina. Porque, Amilcar, nós vimos nas últimas horas, até inclusive interlocutores têm estado muito passivos, como o rei da Jordânia, dá uma entrevista à BBC, onde diz o seguinte: a paz no Médio Oriente depende de uma peça fundamental, que é o aparecimento da Palestina. Sem aparecimento do Estado palestiniano, eventualmente a prazo, nós vamos repetir o ciclo político que tivemos aqui, com a primeira intifada, a segunda intifada. Eu sei que ninguém quis chamar esta guerra isso, mas esta guerra, em bom rigor, foi quase uma terceira intifada. Portanto, foi um regressar às mesmas causas políticas, e é por isso que eu acho que, infelizmente, nós temos que manter um ceticismo com relação a isto, quando não há vontade política quase nenhuma da parte de Israel para capacitar a autoridade palestiniana, e também não estou a ver da parte dos Estados europeus vontade real de pressionar em Israel. Os Estados europeus estão comprometidos em gastar dinheiro. Há, uma vez mais, é aquela visão europeia de que põe-se bem no assunto e o assunto resolve-se. Não há, de facto, uma capacitação efetiva para, ok, vamos estabelecer metas, vamos estabelecer prioridades, vamos estabelecer pontos e vamos estabelecer um muito importante, que nós ainda não vimos, que é sanções se não houver o cumprimento do processo político em causa. E isso até agora não apareceu. Tiago André Lopes, obrigado por ter vindo ao P24. Termino com esta sugestão: em cada uma das mais de 3.000 freguesias portuguesas, os eleitores escolheram os seus representantes locais, mas sabe como é que votaram as freguesias à sua volta? O público construiu um mapa interativo para saber como votaram as freguesias à sua volta. Procure no mapa, amplie uma determinada zona ou região e compare os resultados desse mapa mais detalhado do poder local em Portugal, para consultar e utilizar em público.pt. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.